Bom, pessoal, então, visto aí, né, o conceito, né, sobre equilíbrio de um corpo, né, e também o conceito de inércia, que nós vimos aí na aula passada, nós temos que nós vamos ter as leis de Newton, né, que são as leis do movimento. São três leis, né, formuladas por Newton, e essas leis, elas vão aí descrever com detalhes, né, sobre o movimento de um corpo. Então, nós vamos começar aqui estudando a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né, a lei da inércia. Bem, o que vai ser, né, essa primeira lei? Bom, ela possui dois enunciados. O primeiro enunciado diz o seguinte: se uma força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. O que nós vimos mesmo que é inércia? Bom, a inércia é a tendência que um corpo tem em permanecer em repouso ou em movimento, né? Então, se eu tenho aí um objeto, né, uma partícula, e essa partícula eu não tenho nenhuma força aplicada sobre ela, então ela vai estar em estado de inércia, ela vai permanecer em repouso ou em movimento, caso ela esteja aí, né, no movimento com uma certa velocidade. Bom, nós temos aqui um exemplo, né, esse exemplo aqui desse caminhão, né, e ele está em repouso. Enquanto a força resultante sobre ele for nula, né, o caminhão, já que ele estava parado aí, ele está parado, se eu não tenho nenhuma força empurrando ele, fazendo com que esse caminhão ande, então ele vai permanecer em inércia, né, em repouso por inércia. Já aqui, né, nessa outra situação aqui, nós vamos ter o seguinte, né, nesse caso, o caminhão ele está aí em movimento retilíneo uniforme, né, como vocês já estudaram. Bom, enquanto ele está em movimento aí, né, enquanto a força, né, a força resultante for nula sobre ele, ou seja, não tiver nenhuma força aí que faça ele parar esse movimento ou fazer com que ele ande mais rápido, né? Então, o caminhão ele seguirá aí no movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele permanecerá com a velocidade constante, né? Por inércia também, ou seja, é um corpo que está em movimento e por inércia ele tende a continuar em movimento.